Te ferrou, Gustavo. Me ferrei, não deu. Fazer o quê? Ah, Gustavo, agora eu vou até escrever aqui. Não vai ser a primeira vez. Ah, então tu deve ser daquele. Bom, então tá. Vamos começar aqui. Para os demais. Bom, o que eu tinha dito para vocês é que agora eu queria rever com vocês as regras de... Rever não, né? Aplicar as regras de Moave. Quando eu estou com os números complexos na forma trigonométrica, eu consigo multiplicar, eu consigo dividir e eu consigo resolver potências na forma trigonométrica. E isso facilita muito quando eu tenho potências muito grandes. E se ele está na forma trigonométrica, se eu não soubesse fazer essas operações, eu teria que passar para a algébrica, resolver as operações e depois transformar de novo na forma trigonométrica. Daria uma mão, né? Então, como é que se faz isso quando os números estão já escritos na forma trigonométrica? É simples. Tu vai fazer o seguinte, tu quer dividir Z1 por Z2. Certo? Z1 por Z2. Então, quando tu quiser dividir esse, tu vai pegar. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Eu vou colocar assim, ó. Z1 é ρ1, que é o módulo, né? Cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Então, estou falando desse Z1. O Z2 vai ser ρ2, ou módulo 2, cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Quando eu quero multiplicar esses dois números, tá? Vou começar pela multiplicação. Quando eu quero multiplicar esses dois números, peraí. Eu multiplico os módulos, então vou multiplicar o módulo 1 com o módulo 2 e vou somar os argumentos. Só um pouquinho que tem alguém tentando entrar na sala. Então, vai ser cosseno, soma θ1 mais θ2. Você vai ter que somar aqueles caras que estão lá irradiantes. Mais I seno, a mesma coisa aqui. θ1 mais θ2. Tá, isso é uma regra. Agora, quando tu quiser dividir, simples. Se na multiplicação tu multiplicou os módulos e somou os argumentos, na divisão tu divide os módulos e subtrai os argumentos. Então vai ser θ1, ρ1 sobre ρ2, cosseno, e daí aqui tu vai fazer a subtração, ó. Um menos o outro, mais seno 1 menos o 2. E se for potência, sei lá, tu quer o Z1 na enésima potência. Potência qualquer. Como é que tu faz isso? Tu vai pegar o módulo e vai elevar essa potência e o argumento tu vai multiplicar por essa potência. Peraí. Então vai ficar aqui, ó, cosseno n vezes θ1 mais I seno n vezes θ1. Certo? Então, essas são as três regras que a gente chama de leis de Moivre, ou regras de Moivre, para trabalhar com os números complexos na forma trigonométrica. A partir disso, dá para fazer aquela questão 23 que alguém me perguntou hoje, foi uma menina que me perguntou pelo WhatsApp, não sei se ela está aí. No caso, vai elevar o θ sempre a 2, ou conforme o ZN1, o Z1N. Aqui tu tá dizendo sempre 2? Isso. Não, aqui eu queria botar N. Ah, tá. Aí eu errei.
Tu vai elevar na potência... Na potência do Z. Tá. Eu acabei botando 2, desculpe. Obrigada por ter me avisado. Tá? Então, esse expoente aqui é o mesmo que tu vai ter aqui. Se aqui for quadrado, aqui é quadrado. Se aqui for 5, aqui vai ser 5. E assim sucessivamente, tá? Essas regras, elas estão escritas aqui no módulo, tá? E eu quero fazer um exemplo aqui com vocês, que está na apostila. Posso fazer, sei lá, o 25 ou qualquer outro que tenha ali. O 26 e o 27 é tudo em relação a isso aí, tá? São essas regras aqui. Eu vou esperar vocês copiarem, não sei se alguém está copiando, tirando foto, e daí eu vou fazer essas questões aqui no quadro, tá bom? Desculpe incomodar, mas Alexandre, se puder, só fechar o áudio, que de vez em quando oculta a imagem da professora. Ah, ok. Mas assim, ó, deixa eu só te dizer, Obrigadão, cara. na gravação não vai aparecer o Alexandre, viu? Ah, não, tranquilo, é só porque no acompanhar da aula aqui... Sim, né, claro, fica ruim. Porque eu, na gravação, eu tô sempre fixando a minha imagem grandona. Então, Uhum. não sei se quem tá vendo as gravações tá vendo a imagem, a minha é sempre grande na tela, né? Sim. Por isso que às vezes vocês falam e eu não sei quem tá falando, porque não aparece aqui para mim. Porque eu me coloquei como fixa aqui, para sair a gravação melhor para vocês. Copiaram aí? Então, vou fazer a questão 25 ali, que está no final da página 9 desse módulo, tá? Usando essas regras aqui. O que que eu tenho ali na questão 25? Eu tenho antes escrito quem é Z1, quem é Z2 e quem é Z3. O meu Z1 ali, ele é 6 cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. O meu Z2 é 2 cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3. Professora, isso ainda é do assunto 4, né? Sim, ainda... Ou já é o novo? Tá. Tem como tu colocar o número da questão ali para depois eu saber na foto qual é? Sim, A é que 25. aqui ainda não é número de questão. Agora que vem... Ah, tá. Beleza. Tá acima da questão esses valores aqui, ó. Então tem tudo isso aqui antes da questão, ó. Aí vem a questão depois, tá? Ah, tá. Agora vem a questão. Essa é a questão 25, baseado nesses dados que estão acima dela, tá? Então, a questão 25 pergunta, qual o resultado do produto de Z1 sobre Z1 e Z2? O que é produto? Produto é o resultado da multiplicação, né? Então, ele está querendo saber quem é Z1 vezes Z2. Essa é a questão 25. Bom, então vou olhar só para o Z1 e para o Z2, tá? Provavelmente nas questões a seguir vão usar o Z3, por enquanto ainda não foi utilizado. Então, o que eu faço quando eu vou multiplicar dois números que estão na forma trigonométrica? Eu multiplico os módulos. Então, vai ser 6 vezes 2. E vou somar os argumentos. Quem são os argumentos? Esse ângulo aqui, ó. Tá? Vai ficar cosseno de π sobre 3 mais 2π sobre 3 mais I seno de π sobre 3 mais 2π sobre 3. Se tu quiser fazer essa soma lá fora, beleza, eu tô fazendo passo a passo bem bonitinho. Se vocês forem ver de novo essa gravação, vocês vão entender o que eu fiz, tá? Então, isso aqui vai ser Z1 vezes Z2, então vai ser igual a 6 vezes 2, 12. E agora eu vou somar isso aqui. Como eles têm o mesmo denominador, não preciso fazer MMC, vai ser 1 mais 2π, isso aqui vai dar 3π. 3π divididos por 3 fica só π. Tá? Então,
Então, aqui ficou cosseno de π mais, e esse resultado tem que ser o mesmo deste, porque são as mesmas parcelas, né? Seno de π. Está feita a multiplicação pela regra da multiplicação escrita na forma trigonométrica. Essa era a questão 25. A questão 26, ela pede para que eu faça o quociente de Z3 por Z2. O que é quociente? É o resultado da divisão. Então, quem é Z3 dividido por Z2? Z3 dividido por Z2 vai ser dividir os ângulos, aqui os módulos. Então, Z3 por Z2, Z3 vai ser o numerador, vai ser 4 sobre 2. E daí, na hora de fazer isso aqui, eu vou subtrair. Então, vai ficar cosseno de quem? Π sobre 4, primeiro, sempre o numerador, menos o argumento do denominador, que é 2π sobre 3. Mais e seno de π sobre 4, menos 2π sobre 3. Aí, gurizada, eu vou pegar isso aqui e vou fazer aqui num rascunho, ó. Π sobre 4 menos 2π sobre 3. Tem que fazer MMC, vai dar 12, né? 12 divididos por 4, 3. 3 vezes 1, 3π. Menos Z3 sobre Z2, tá certo? Menos 12, 4. 4 vezes 2, 8π. Então, tu tens aqui menos 5π sobre 12. Esse cara ficou negativo. Bom, tu pode trabalhar com ele negativo? Pode. Mas quando as questões são de alternativa, nem sempre vai aparecer ele negativado ali. Vai aparecer a primeira determinação positiva deste ângulo. E como é que tu faz para encontrar a primeira determinação positiva quando o teu resultado deu negativo? É simples. Subtrai de 360, só que em radianos. O que é 360 em radianos? 2π. Então, por ele ser negativo, porque se esse cara fosse positivo, dava para colocar ele tranquilamente ali e acabou o exercício. Aí, dá para escrever ele negativo? Dá, mas nem sempre nas alternativas tu vai encontrar ele negativado. Então, como vamos achar ele positivo? Pega isso aqui e faz 2π, sempre 2π, menos o que tu tens, menos 5π sobre 12. Vai fazer um outro MMC aqui, ó. Vai ficar 24π menos 5π. 24π menos 5π vai dar 19. É isso? Isso aí. Vai dar 19π sobre 12. Certinho? E daí, vamos colocar aqui, ó. Deu 2 cosseno de 19π sobre 12, mais i seno de 19π sobre 12. Eu nem sei o que eu coloquei como resposta, se eu coloquei a parte negativada ou a parte positiva, tá? Mas é bom vocês saberem que pode ser a negativada? Pode. Mas se não tiver na alternativa, é porque o gabarito foi feito dessa forma. O que eu fiz aqui, eu achei... Quando a gente está trabalhando com ângulos dentro do círculo trigonométrico, positivo e negativo, para que vocês entendam, eu tenho isso aqui, ó, no meu círculo trigonométrico. Quando eu tenho o ângulo positivo, significa que ele está girando no círculo trigonométrico nesse sentido, no sentido anti-horário. E quando eu tenho o ângulo negativo, significa que ele está girando no sentido horário. Tá? Então, o fato do ângulo ser negativo ou positivo significa apenas em que sentido ele está girando dentro desse círculo trigonométrico aqui, tá bom? Conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida aí? Provavelmente vão ter várias perguntas a me fazer.
Ah, fui ver o gabarito aqui, eu deixei com a parte negativa aqui, porque eu acho que eu pensei na hora, os caras não vão se ligar que tem que fazer isso, tá? Então, o gabarito lá está com esse menos 5π sobre 12, mas seria a mesma coisa do que este aqui, tá? É bom vocês aprenderem a fazer essa transformação aqui, tá bom? E agora, depois que vocês copiarem, eu vou fazer a questão 27. Ô, professora, Tá? Rosane, Sim. eu tenho notado algumas questões ali na linha onde está o exercício 25 ali, ó. Que tá 6 vezes o 2, abre paredes, cosseno de π, aí mais i, isso, mais i seno. Eu vejo algumas questões sobre que não tem o i, Aqui? isso. Tu vê aonde? Aqui no módulo? Não aqui, porque eu tenho dado uma estudada na internet também, porque tá difícil eu relembrar tudo isso aí. Assim, ó, se for aqui no módulo, talvez eu tenha esquecido de digitar, tá? Mas Aham. o i sim. Por quê? Porque essa parte que aparece o i é a que designa a parte imaginária. O número complexo, ele não é composto de a mais bi. Na forma trigonométrica, o a é esse e o b é esse. O i tem que ir para te dizer quem é a parte imaginária. Ele tem que aparecer, Ah, tá. tá? Então eu devo de ter visto algum exercício diferente. Tá, mas Porque assim tem sido, não, tá? Está muito difícil para mim mesmo assim relembrar tudo isso aí. Cada exercício que eu vou fazer, eu tenho que procurar exemplos ali, voltar na apostila da senhora de novo para refazer tudo de novo. E aí eu notei que no meio desse caminho eu encontrei alguns exercícios que não tem em si. E aí eu fiquei de perguntar isso para a senhora. tu De vê repente vídeo aula ou tu só entra em site? Não, eu olho no YouTube lá. Mas em vídeo aula. Isso. Tem um cara chamado Grins, professor Grins, ele é bem bom. Só aparece a mão dele, assim, ele tem, ele escreve num papel, então ele, a voz e a mão dele, não aparece o rosto. E tem os caras do Resolve, que também são muito bons. Tem o Me Salva, tem o Responde Aí também. Tem Tem. essas plataformas, esse de aprendizado Salva online são bem bom legais. também. Tu tem que pegar plataformas confiáveis, assim. Porque postar na internet qualquer um posta. Então, tu tem que pegar alguma coisa bem confiável, tá? E obrigado. De nada. Vou pagar essa partezinha, então, aqui. Certo, gurizada? Para fazer o último. Quando a gente sabe um pouco a matéria, é mais fácil a gente ver quando ocorre um erro numa gravação ou numa correção de alguém, né? Agora, como assim, no teu caso, se tu tá perdidão, aí tu não consegue discernir isso aí, né? E acaba aprendendo errado. Por isso que é interessante tu pegar essas videoaulas mais confiáveis, assim, né? Esse Greens aí, ele é muito bom. Ele trabalha em estatística, eu conheci ele quando eu dava disciplina de estatística e daí eu fui indicar algumas videoaulas para meus alunos e eu fuxiquei ele e ele é muito bom, tá? Só aparece a voz dele e a mão, assim. E daí quando ele dá um enunciado, assim, primeiro ele explica a teoria, depois ele dá exercícios. Não é uma coisa assim, ó, que nem os caras do Resolve, do Me Salva ali, que é o cara ali e o quadro e um monte de... Não.
Ele falando, mas ele assim, ó, ele fala todas as características, ele esmiuça o exercício, é bem legal, tá? Bom, a questão 27, então, ele pede Z2 elevado ao cubo. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um módulo e vou elevar ao cubo e vou pegar o argumento e multiplicar por 3. 3 vezes 2π sobre 3 mais i seno de 3 vezes 2π sobre 3. É isso que eu vou fazer. Aqui vai ficar 8 e isso aqui vai simplificar. Ó. Então, tu vai ter cosseno de 2π mais i seno de 2π. Aqui eu quero fazer uma observação. Tá? Lá na resposta eu coloquei exatamente assim. Mas poderia aparecer de zero. Cosseno de zero mais i seno de zero. Por que que poderia ter duas respostas diferentes que nem na anterior? Porque quando tu tem o círculo trigonométrico aqui, ó, pessoal, o 2π tá aqui. E o zero também tá aqui. Entendeu? É o mesmo lugar no círculo trigonométrico, tá? Aqui eu coloquei exatamente como deu, tá? Mas poderia ser diferente. E a resposta estaria correta. Então tem que cuidar essas minúcias aí da trigonometria. O círculo trigonométrico é um cara muito perigoso. Por isso que eu disse, dei uma revisada lá no círculo trigonométrico. Então tá, era isso que faltava desse assunto 4, que nunca mais teve fim. Tá? Era pra gente ter terminado semana passada, mas a gente foi assistir aquela palestra, e daí não deu. E eu prefiro fazer todos os exercícios que vocês me pedem para que eu fique com a consciência tranquila que tudo que vocês estão me pedindo está sendo feito, tá? E esclarecendo as dúvidas, tá? Então aqui tá morto, podem continuar semana que vem se quiserem perguntar, peguem todos os assuntos, tragam para a aula, peçam para que eu refaça. Olha, estudei, estou com dúvida nesse sentido. Se quiserem antes já se organizar e me passar ali, tipo assim, segunda-feira, tá? Nossa aula de revisão na quarta. Até segunda-feira, vocês podem me chamar no privado e já me dizer assim, olha só, na aula de revisão dá para dar uma ênfase em tal tópico, eu já organizo a aula para dar ênfase aonde vocês estão pedindo, certinho? Para ficar tudo ao gosto do freguês. A dúvida de vocês, né, não é a minha, então a aula tem que ser adaptada para vocês. Vamos aos gráficos. Eu coloquei aqui um assunto só de gráficos, tá? É um assunto curto, mas é para ter um fechamento disso, e eu usei gráficos lineares e contínuos, e depois eu coloquei gráficos de parábolas e descontínuos, porque vocês, tanto na engenharia quanto na arquitetura, vocês têm que ter noção de gráfico. Tá? E daí o cálculo 1 vai trabalhar muito com gráfico. Então é importante que vocês consigam ver isso aí. Eu gostaria que todos estivessem com o gráfico, o assunto na mão, olhando o gráfico. Porque a aula vai ser, vocês vão olhar o gráfico e a gente vai estudar em cima desse gráfico, certo? Então, a gente está no assunto 5. Belezinha? Eu coloquei um gráfico ali, o primeiro gráfico, tá? Eu não coloquei em teoria nenhuma. Foi gráfico pergunta, gráfico pergunta, gráfico pergunta, pouquíssima teoria. Tá? Eu coloquei um gráfico ali no assunto 5, e daí eu disse assim, ó, observe o gráfico e determine, domine a imagem da função. Depois, f de menos 6, f de 4, as raízes da função. Tá? Então, o que eu quis com isso aqui? Bom, primeiro, quando eu falo de domínio, onde é que eu olho o domínio dentro de um gráfico? Alguém saberia me dizer? Eu tenho os dois eixos aqui do gráfico, tá?
São os valores possíveis para X e a imagem é os para os Y? Perfeito, guria. O domínio tu vai olhar aqui. E a imagem tu vai olhar aqui. Certo? É isso. Então, quando tu tens um gráfico na tua frente, tu quer saber o domínio dele, a ideia, eu digo assim, ó, pega o gráfico e amassa. Faz um compacto dele. Pá. Aonde ele cair aqui, é o domínio que tu tens. Ah, tu quer saber a imagem? Pega o gráfico e amassa desse jeito aqui, ó. Aonde ele cair aqui, é a imagem. Certo? Tu só tem que ver se o intervalo é aberto ou o intervalo é fechado para trabalhar com a tua imagem, com o teu domínio. Então, vocês olhando esse gráfico que eu desenhei aí para vocês, que é um gráfico todo esquisitão, vocês veem que se ele começa aqui, ó, no -6, ó, no -6, no ponto 2. Ele tá aqui, ó. Tá? E daí ele faz um negócio assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer só o esboço disso aqui, tá? Ele vem assim, aí depois tem uma pequena parábola aqui, daí depois ele vem para cá, depois ele sobe aqui no 2, depois ele vem aqui, e depois ele sobe para lá. É mais ou menos esse o gráfico que vocês têm aí. Vocês concordam comigo? Aqui esse número vai ser 6, e esse rebatimento aqui vai ser 4. Esse cara aqui é 5. Aqui é 3. Aqui é 1. Aqui eu acho que era -1. Essa parábola vai mais para baixo. Bem mais para baixo. Espera aí. Ela tá aqui no 2, não é? -2. E é isso que a gente tem. Esse é o gráfico. Então, quando eu peço o domínio deste gráfico, o que eu tenho que ver? Eu tenho que achatar esse gráfico aqui, ó, e ver onde é que ele vai cair. Então, eu sempre digo para pegar o lápis e ir pintando todo ele para cá e para cá, ó, fazendo esse achatamento. Então, o que eu vejo? Eu vejo que se eu for achatar esse gráfico aqui, essa bolinha vai cair aonde? Em cima do -6. Tudo isso aqui vai ficar aqui, ó, em cima desse aqui. E daí, se eu for achatar essa curva, ela vai ficar toda comprimida aqui nesse pedaço. Se eu for achatar isso aqui, vai ficar comprimido aqui. Se eu faço o achatamento aqui, vai ficar aqui. Vem para baixo. Vem para baixo. E daí, o que eu tenho? Eu tenho toda essa parte do -6 até o 6 contínuo. Não tem nenhum buraco, certo? Então, o meu domínio, para calcular aqui a letra A, o meu domínio seria o quê? O meu domínio seria o intervalo fechado de -6 a 6. Esse seria o domínio desse gráfico. E daí, o outro pede F. Professora, Tá? e como que ele seria aberto? A linha dele continuaria ali, a linha do gráfico? Para ele ser aberto? Poderia ser um gráfico assim, ó. Deixa eu te mostrar um gráfico que o domínio vai ser... Ele não vai ser contínuo, tá? Eu tenho que fechar isso aqui, senão vocês vão enxergar uma tarde. Tá? Poderia ser uma coisa assim, ó. Bola aberta. Vou fazer outro gráfico, tá? Ah, tá, é a questão da bolinha daí. Tá. Não, mas ele pode ser uma coisa assim, ó. Né? Assim, ó. Aí, no caso, é aberto de -3 a 1, fechado em 1, e depois de 2 a 3 fechado. De -3 aberto a 1 fechado, unido, ó, com A união. a 3 fechado. Certo? E teria como aquele gráfico ali no ponto 1 subir
Até passar o 2 ali seria uma interseção? Nada a ver. Olha só, se esse camarada fizesse isso que tu tá dizendo, Chegar até o 2,5, por exemplo. daí não seria uma função. Porque para ser função, cada x, aqui ó, tu não pode ter dois valores, o 2 ter dois y, por exemplo. Para cada x, apenas um y. Ah, sim, tá certo. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, o 2,5, tá? O 2,5 teria esse y, mas ele teria esse y aqui também. E como ele teria dois y, isso não é uma função e sim uma relação. Então, para ser função, isso que tu disse não pode acontecer, tá? É a diferença de função para relação. Perfeito, obrigado. De nada. Tá? Bom, qual é o próximo item? F de menos 6. Como é que tu vai saber o F de menos 6 se tu tens aqui, não tem a função para colocar o menos 6 no lugar do x? Não tem importância, é no visual, para isso que o gráfico serve. O menos 6 é para x, né? Esse cara aqui representa o x. E tu quer saber o f de menos 6, então tu quer saber o y que esse menos 6 gera. Vai lá no menos 6 e vê. Esse menos 6 está se relacionando com quem? Com o 2. Então, f de menos 6 é 2. É isso que o gráfico serve. Certo? Conseguiram entender ali? E o próximo seria f de 4. Professora, e a imagem? A imagem é exatamente isso aqui que eu acabei de falar. Ah, a imagem desse cara aqui? Isso. Ah, tá. Vamos ver então. Tá, deixa eu só fazer os itens, depois eu faço a imagem, pode ser? Ah, tá. Não, pode ser sim. Tá. Então aqui, ó, o f de 4. Quem seria o f do número 4? Deixa eu ver se aqui... Ah, no meu gráfico está. Aqui, ó, o 4, ele está entre o 3 e o 5. Então, o 4 estaria aqui, ó. Certo? Quem é o representante dele? Quem é a imagem desse cara? O número 2. Então, f de 4 é 2. E depois, as raízes da função. Gente, como é que eu vejo quem são as raízes? As raízes da função são os valores de x onde o gráfico encosta. Então, o gráfico está encostando, vou pegar uma caneta verde aqui, ó. O gráfico... Professora, eu não entendi essa parte dos Fs ali, tu pode explicar de novo? Sim. Olha aqui, ó. Quando eu falo f de alguma coisa, estou falando esse alguma coisa que está aqui é um x, certo? Por isso que eu até botei esse x em laranja. Então, quando eu peço f de menos 6, eu estou querendo saber a imagem cuja o domínio é menos 6. Então, esse número menos 6 do x, ele forma par, ou seja, ele forma o ponto com qual y? Eu vou lá no menos 6. O menos 6 está aqui, ó. Então, eu vou até onde está o gráfico. O menos 6 está aqui, ele bate no gráfico quando o y vale quanto? Quando o y vale 2. Entendeu? Se fosse do 6 positivo, daí seria o 4, no caso. Beleza. E se fosse o 5, seria quem? O 2. Isso. E o 4 deu 2 também. 2 também. Tá, entendi. Obrigado. Tá. De nada. E aqui, gente, as raízes da função. As raízes da função são os valores de x onde o gráfico encosta ou intersecciona. Então, o gráfico está interseccionando ou encostando aqui, ó. Isso aqui é uma raiz. Está encostando aqui, ó. Isso aqui é outra raiz. Está encostando... No caso, quando o y é 0? Perfeito. Era essa a conclusão final. E só, né? São esses 3 valores. Então, as raízes são onde o y é 0. Ou seja, onde o gráfico corta o eixo das abscissas. E ele está cortando o eixo das abscissas em que número? Ele está cortando ali. Esse cara aqui era menos 4. Estou olhando no meu gráfico porque eu não coloquei ali, tá? Ele era menos 4. Esse aqui eu acho que é menos 2. É menos 2, né? E aqui é 1. É. Aí. Essas são as raízes. Certo?
o colega tinha perguntado, Rosane, tu falou do domínio, mas não falou da imagem. Como é que fica a imagem? Beleza, vamos fazer a imagem. A imagem é a mesma coisa que eu fiz para o domínio. Só que ao invés de tu fazer essa relação no eixo das abscissas, tu vai fazer essa relação no eixo das ordenadas. Então, vou pegar a caneta vermelha aqui, ó, para que tu vejas. Esse cara, ele vai estar batendo aqui, ó, todo o gráfico. Fazendo toda a relação do laranja em relação ao eixo, ó. E aqui? Então, aonde é que eu pintei de vermelho? Eu comecei do -2 e fui até onde? 4. Então, a minha imagem seria o quê? O intervalo do -2 ao 4. Aí eu tenho domínio aqui, imagem aqui, função é o ponto, raízes onde o y é 0, o gráfico intersecciona o eixo x. Conseguiram entender esse primeiro exemplo aí? Que é o primeiro gráfico que eu coloquei? No caso, ali, como é que é o nome? Domínio, ele seria o primeiro número que o eixo X ali corta e o último. E a imagem seria o primeiro número que o Y corta e o último. Quando o gráfico for contínuo. Isso. Porque aqui ele não é contínuo. Ó. Entre o 1 e o 2 não tinha nada. Eu tive que unir intervalos. Sim. Isso também pode acontecer na tua imagem. Então, tem que tomar cuidado com essa tua definição. Tá, entendi. Obrigada. Professora, dá para dar um segundinho só para copiar aquele segundo exemplo que a senhora deu? Fique à vontade. Tu tem 1 minuto e 34 segundos, sendo bem preciso. Mas se tu não conseguir copiar, tu me avisa que eu não apago o quadro até a próxima. Desculpa, eu vou tirar uma foto aqui que é mais fácil. Tá. Obrigado. Não cuidei o tempo ali. Dá pra começar na terceira live mais cedo, pós-jogo? Por causa do jogo? Igual, acho que vai perder meia turma. Eu sou a favor de ter aula até às 11 pela minha dificuldade no cálculo. Vocês querem começar mais cedo e terminar mais cedo? Por mim não tem importância. Isso. Eu sou parceiro. Tá, então a gente emenda. Vamos emendar? Isso, valeu. Tá. Vai cair essa live e eu vou abrir a próxima, tá? Show de bola.